Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos assistem pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo, comigo, André dos Anjos, e é sempre uma alegria estar aqui, trazendo um momento de reflexão, música, a nossa roda de conversa. E vocês que estão nos assistindo já perceberam, né? Que hoje é aquela nossa roda de conversa especial, onde respondemos as perguntas de vocês, ouvintes. Minha amiga Isabela, muito boa tarde, saudade desse nosso momento. Verdade, André, estávamos em débitos com esse programa de perguntas e respostas. Boa tarde, queridos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Vamos que vamos aí para as dúvidas. Então, participe, a gente fica aqui ansiosas esperando as perguntas de vocês, para a gente ter esse momento de bate-papo, e através das perguntas de vocês, a gente percebe qual é o interesse, e aí traz temáticas para poder satisfazer essa necessidade de todos nós. Porque para a gente, né, Isabela, tudo é bom. Todo e qualquer assunto da doutrina é bom. Mas aí a gente não sabe o que vocês precisam ouvir. Então, a gente fica aguardando esse momento, que aí percebe a necessidade e vai atrás dessas temáticas. Vamos agora ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. A arte de doar. Quando ofertamos, possuímos. Quando recebemos, tornamo-nos devedores. A felicidade em poder repartir é sempre maior do que aquela que convida a acumular quando o próximo tem carência. A semente que se nega a sucumbir na terra para desdobrar-se em vida morre na inutilidade. Todavia, a que perece esmagada no solo revive com exuberância. Toda doação é uma sementeira para o futuro que a vida se encarrega de multiplicar. Há moedas esquecidas que se podem tornar dádivas de importância, tais como a hospitalidade fraternal, a expressão de cortesia, o gesto de amizade, a participação no sofrimento alheio, o sorriso gentil, que não custam dinheiro e, em certos momentos, são mais valiosos do que ele. A caridade que se converte em triunfo pessoal naquele que a recebe é sempre luz inapagável na vida de quem a pratica. Vive com otimismo na confiança integral em Deus e distribui alegria por onde passes. Não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Quem se aproximou de Jesus nunca mais foi o mesmo, jamais o esqueceu. Joana de Ângeles. Pois é, meus queridos amigos, após o momento de reflexão, vamos começar, que hoje a gente tem um monte de perguntas. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Pois é, meus queridos, aquela roda de conversa especial onde eu e Isabela Martins respondemos as perguntas que vocês nos enviaram, aqui mesmo pela web rádio ou pelas redes sociais do Grupo Divulgar, e aquelas pessoas que nos conhecem, que mandam também para nós. Tá valendo, a gente quer essa troca com vocês. Bora, Bela, para a primeira? Bora. Boa tarde, meninas. Eu me chamo Tânia, moro no Araçagi. Eu tenho uma pergunta para vocês. Nós estamos passando por uma transição planetária. Existe uma previsão para o encerramento dessa transição? Quando se iniciará o mundo de regeneração? Certo. Começa, Bela. Vamos lá, uma boa pergunta, porque geralmente as pessoas costumam questionar. Engraçado, eu nunca tinha ouvido essa pergunta, nunca, foi a primeira vez.
Porque as pessoas costumam perguntar se nós já estamos no momento de transição, quando nós começamos, mas quando termina, eu juro, é a primeira vez que me perguntam isso. E a resposta é não, não existe um prazo definido. Na verdade, existem alguns estudos, algumas suposições, alguns palestrantes até relativamente conhecidos no meio espírita já deram palestras falando sobre essa temática e tentando estabelecer, baseados em alguns estudos, algumas falas do Chico, quando seria, afinal, né, essa chegada definitiva do plano de regeneração. Mas eu acredito que, pelo que a gente estuda na doutrina espírita, que não é possível prever uma data ou dizer em tal ano estaremos vivendo uma transição planetária. Sabe por quê? Porque essa transição planetária, ela depende principalmente de nós que aqui estamos residindo. E a nossa evolução enquanto massa, né, enquanto número de indivíduos, é que vamos determinar isso. Então, todo o progresso da humanidade, ele pode ser maior ou menor a depender de quem? Dos próprios moradores daquele plano, né? Então, eu acredito que não seja possível. Existe uma previsão, algo, mas se eu puder responder, no caso, a Tânia, né, que fez esse questionamento, uma resposta precisa, a resposta é que não há uma data definida, na medida em que não sabemos quanto vamos avançar ao longo desse período. Vou dar um exemplo. Nesse momento aí que a gente está vivendo ainda, né, desse final aí dessa pandemia que chocou todo mundo, que era algo que ninguém esperava, no início dela, muito se falou sobre nós precisarmos evoluir, que essa pandemia vinha nos mostrar uma série de coisas, na necessidade de mudança, de reflexões. E aí a gente chega depois de 2 anos e se pergunta, o que mudou? O que a gente aprendeu? O que a gente melhorou? E eu não sei se o avanço foi tão grande quanto deveria ser. E aí agora nós estamos aí vivendo uma guerra que a priori se concentra ali na Europa, mas não sei até que momento isso vai permanecer apenas ali. Então, assim, nós vivemos uma série de incógnitas. Então, eu acho que para responder essa pergunta e ter a resposta exata de que ano, em que momento, que dia, acho que isso não é possível. O que tu acha, Andréia? Perfeito, Isabela, que tu falaste, mas assim, para a gente, tá, então por que não dá para precisar? Porque não existe determinismo, não existe o fatalismo. A única certeza que a gente tem é que a gente um dia vai ser perfeito, porque Deus nos criou com essa finalidade da gente chegar a ser perfeito, agora, logicamente, para uma perfeição relativa, não absoluta, porque absoluta é somente dele. Então, se depende da gente, como bem a Isabela explicou, então não tem como precisar dizer daqui a 50 anos vamos estar no mundo de regeneração. Por que vamos estar daqui a 50 anos se depende das atitudes minhas, da Isabela, de N pessoas? Faz como a história, teve momentos que a gente achava que ia ter guerra, né, iminente de guerra e tal, não teve, aí do nada, pá, me explode essa guerra aí. A gente pode dizer, tá certo que não foi do nada, vinha se percebendo, mas não deixa de ser uma surpresa. No passado, teve situações que pareciam mais que explodiu uma guerra e não explodiu, e agora explodiu. Será se uma guerra é uma prova de que a gente está perto da regeneração, de saindo desse período de transição, de um mundo de provas, onde a prioridade ainda é o mal, né? A gente está saindo para chegar na regeneração, onde a prioridade é o bem? A resposta é não, né? Infelizmente é não. Eu acho que o período de transição já vem há mais tempo, eu penso até que quando a doutrina chegou já foi uma mudança, sabe, Bela? Preparando para a transição. Como a gente estuda que a natureza não dá salto, essa coisa bem devagarzinho, e se a gente estudar mesmo a própria história da humanidade, a gente vê que é passos lentos que a gente vai evoluindo, às vezes acontece alguma coisa que faz a gente dar aquele salto quântico em evolução, mas é sempre no normal, é paulatina, aquela coisa devagarzinho. Então, a gente pegar agora e achar que já daqui a pouco tempo vamos estar, francamente, não. O que a gente tem que se preocupar, sim, é no dia a dia, buscar isso, se estudar, buscar se melhorar, fazer a nossa tarefa quanto indivíduo, que não é fácil, né? A gente estudando o Evangelho, né, Isabela? Mais das vezes o nosso maior inimigo é nós mesmos, com as nossas dificuldades, que a gente, às vezes, procrastina de resolver, e avalie quanto
família é difícil, enquanto sociedade mais ainda. Então, a gente é um trabalho de formiguinha para a gente poder chegar nesse objetivo, né? Não ser um fator de esmurecer, dizer, poxa, então não vale a pena, não, porque se a gente não der o primeiro passo, se a gente não se manter no passo firme, não vai chegar, porque depende de nós, de cada um de nós. Exato. Não é verdade, É bem por aí mesmo, não dá para dizer uma data. Só se fosse tudo determinado, né? Acho que a Andréia esclareceu, finalizou muito bem esse comentário. Vamos mais uma da Tânia, que a Vamos. Tânia mandou e a gente gosta mesmo. Vamos lá. Olá, garotas, tudo bem? Meu nome é Tânia, moro no Araçagi, e gostaria que vocês falassem um pouco sobre a mediunidade de cura. Obrigada. Legal. Mediunidade de Tema cura. polêmico. Sempre que vai se falar isso, pode ser a roda de conversa mais informal num centro espírita, sempre dá briga, confusão, gritaria, porque, enfim, né, é uma temática que não foi muito explorada, né, por Kardec, apesar das mediunidades anteriormente, né, no início, digamos assim, da percepção dos fenômenos, porque o início da mediunidade não dá para dizer, porque desde que o mundo é mundo, a mediunidade existe, gente. Mas, assim, mediunidades que têm mais fenômenos, elas hoje ocorrem menos do que já ocorreram no passado, né? E eu acho que, inclusive, eu arriscaria dizer, André, que a própria mediunidade de cura é muito menos vista hoje do que a gente já viu aí anteriormente, né? Pelo menos de forma explícita. Nós temos poucos médiums que hoje sabem, né, que realmente realizam esse trabalho. Eu acho que muitas pessoas até têm essa faculdade, mas não se apercebem dela e acabam trabalhando na área de saúde e meio que desenvolvem isso sem saberem que também existem ali algo de especial, né, nesse sentido, algo de mediúnico, sem dúvida nenhuma. Não especial no sentido de ser melhor, tá, gente? Mas só de ter uma característica a mais do que só ser um profissional de saúde. E a pergunta da Tânia foi... Para falar um pouco da mediunidade de cura. Para falar um pouco, né? Bom, a gente não tem muitas obras, digamos assim, que aprofundem a temática. A gente tem muitos casos práticos, né? Me corrija, Andréia, que talvez a Andréia saiba melhor isso do que eu, mas pelo que eu percebo, dentro do movimento espírita, essa mediunidade, nós já tivemos várias fases, né? Nós já tivemos aquele momento em que essa mediunidade era desenvolvida através de médicos que realizavam cortes, intervenções, coisas muito drásticas, com o tempo, né, e com o próprio Conselho de Medicina batendo em cima disso, porque realmente não deixa de ter seus absurdos, esse tipo de prática, de conduta, e se é mediunidade, se é uma cura espiritual, não há necessidade de nada disso, né, então realmente percebeu-se, né, com o passar do tempo, que isso era mais uma coisa para os olhos verem e acreditarem do que realmente necessário. E aí, com o tempo, os médiuns foram se habituando a realizar isso de outra forma, e hoje ainda existem inúmeros médiuns e inúmeros trabalhos. Mas, infelizmente, Tânia, nós temos pouquíssima literatura sobre isso. Para vocês terem ideia, eu já li muita coisa de doutrina espírita, mas de mediunidade de cura, eu só me lembro de um livro, que eu tenho esse livro, mas eu não sei, acho que eu emprestei para minha mãe, que chama Cirurgias Espirituais, de um espírita chamado Roberto, que realiza um trabalho dessa natureza, se eu não me engano, ele é de Fortaleza, né, do Ceará, e ele escreveu um livro falando um pouco sobre isso, sobre essa experiência dele. E ele fala, né, da não necessidade de intervenções, de nada perfurante ou qualquer coisa do tipo. Ele realiza um trabalho junto a uma equipe que, segundo eles, tem digamos assim, o comando, né, do Dr. Fritz, que eu acho que é o médium mais conhecido também dentro desse movimento aí de trabalhos de curas espirituais. Espírito, desculpa. O espírito mais conhecido nesse aspecto, né? E também, né, não depois, mas um espírito que talvez esteja até acima,
é o doutor Bezerra de Menezes, né, que muitas pessoas também relatam. E Bezerra de Menezes também tem um caso muito curioso que ele relata em uma das suas obras, em que ele diz assim, por que que eu vou citar esse exemplo? Antes de eu citar o exemplo, eu quero fazer um comentário. Então, assim, a mediunidade de cura existe? Existe. Ela está aí, tem pessoas que têm realmente essa faculdade mediúnica, mas a cura, pelo que a gente estuda na doutrina espírita, é algo que depende muito mais da gente do que qualquer outra intervenção. É claro que quando você recebe um passe, por exemplo, a ajuda daquele medianeiro, que é o passista, auxilia com que aquelas energias fluídicas que vêm da equipe espiritual, elas cheguem num patamar vibratório mais próximo daquilo que você consiga captar. Esse é o papel ali do passista, né? Então, às vezes, você tem um médium que realize curas, etc e tal, ele, na verdade, facilita esse trabalho para você, porque às vezes você está muito distante daquela vibração que a espiritualidade quer lhe enviar para que a cura chegue até você. Mas é um trabalho mais nosso. E essa cura, ela chega para quem precisa, na hora certa, e através de qualquer meio, não necessariamente apenas, por exemplo, de um centro espírita. E aí, para dar o exemplo, eu queria comentar esse caso contado pelo próprio Bezerra de Menezes, em que ele disse que certa vez uma mulher estava passando por um problema e já era merecedora de uma cura. E a espiritualidade já tinha decidido trabalhar para que aquilo acontecesse. Só que aquela mulher, ela não se colocava numa situação que permitisse que aquele trabalho fosse feito, ela não se colocava numa sintonia ou não buscava nenhum tipo de recurso ou de auxílio para que alguém pudesse atuar e ajudá-la naquele sentido. E passou muitos meses até que um dia ela buscou um terreiro de Umbanda ou algo do tipo, não me recordo bem. E nesse terreiro, Bezerra de Menezes, espírita, se fez presente, através, né, dos espíritos ali presentes, encarnados, manifestou-se e realizou o trabalho de cura naquela mulher. E isso mostra para a gente também que no planejamento espiritual, no plano espiritual, não tem muito essa coisa de que, porque você é um budista, porque você é espírita, porque você é evangélico, católico. Não tem isso, gente. Quando você é merecedor daquela cura, quando você pede por isso e quando aquilo precisa acontecer na sua vida, não importa que meios você busque, isso vai acontecer. Desculpa ter falado demais, André, acho que me prolonguei aqui. Tudo bem, ótimo, mas é bom porque é um tema que chama bastante atenção. Com relação aos centros, a mediunidade de cura, ela é complicada de se trabalhar porque já teve muito problema. Tem aquele opúsculo dos centros espíritas, que é uma orientação da FEB, como as casas espíritas devem proceder, e fala para se evitar, porque antigamente tinha a questão de receituário, aí problema com o Conselho Regional Federal de Medicina, né, essas coisas. Essas cirurgias com perfurante, cortante, que tem os que fazem, aí eu vou ler um trecho aqui do Livro dos Médiuns. Então, como é um campo realmente complicado, e o próprio Kardec também não trabalhou. No Livro dos Médiuns, a gente tem nas questões que ele trata disso, a 175 e 176. Aí eu peguei um pequeno trecho onde ele diz assim, ele fala da mediunidade de cura, e é o trecho que eu peguei para a gente esclarecer aqui. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação, e aí inclui materiais cortantes e tudo mais. E aí a gente vê que é o dom da pessoa de prestar esse auxílio. Aí muitos podem dizer, é magnetismo. Só que o magnetismo é da própria pessoa. Se eu vou dar um passe magnético, eu estou dando dos meus fluidos para a pessoa que eu vou assistir. E a gente sabe que o médium, ele é o quê? Ele é um medianeiro. Então, não é somente ele. Tem o concurso do espírito, por isso ser uma mediunidade de cura. Então, já tem um quê a mais, porque não é só ele. E muitas das vezes ele nem sabe, como a Isabela falou, a pessoa escolhe trabalhar na medicina, ele trata os pacientes e tal ali de uma maneira que ele tenha esse dom e nem sabe, né? E aquilo que você falou, Isabela, com relação à necessidade, é uma grande verdade. Tem muitos lugares, se a gente for aí,
que não existe medicina, que não existe nada, mas tem a benzendeira. Isso. Aí ela vem ali com o Perfeito. galinho, porque dentro da sua ideia é o galinho ali, tem que secar o galinho para poder benzer a criança, a pessoa, porque não é só criança, benzer e cura. Eu sei de diversas histórias de cura por benzendeira, já vi criança verdinha dizendo, tá com uma olhada aí, faz há 3 dias, tal horário, e a criança fica boazinha. É o auxílio chegando onde é necessário, porque Deus é Pai misericordioso, justo e bom, e se a gente se sintoniza com Ele, a gente recebe o auxílio, e ali está a vontade de ajudar, e está a necessidade, e está os bons espíritos para auxiliar. Então, como a medicina está tão avançada e a gente tem acesso nas grandes cidades, se vê menos médiuns de cura, né? Mas se a gente for entrando para os rincões do Brasil adentro, a gente vai ver muita bezendeira aí nos interior, fazendo às vezes e cuidando das pessoas, né? E falando um pouquinho mais sobre isso, é sempre um tema melindroso, assim, de se falar, por quê? Porque ao longo da história, né, da mediunidade de cura, a gente já viu, né, e ouviu muitas histórias de médiuns que faliram de formas assim, meu Deus do céu. Gritante, né? Gritantes, e eu não vou nem citar exemplos nem casos, né, mas todo mundo sabe de casos recentes, de cidades aqui no Brasil, por exemplo, muito conhecidas, né, por ser um ambiente que já propiciava tudo isso, um clima, uma atmosfera, em que médiuns muito famosos, então, assim, o que a gente percebe é assim, a doutrina espírita fala para a gente que os 2 grandes males que a gente mais tem dificuldade de se libertar é o orgulho e o egoísmo. E quem não se envaidece, não fica orgulhoso de si, se achando melhor, quando tem uma mediunidade tão poderosa como essa? Porque, gente, se você abrir um centro espírita hoje e disser assim, temos estudos, você tem um público assim. Se você disser assim, temos trabalho de cura, tem uma fila que meu dedo não alcança. Então, isso é algo que as pessoas buscam muito, porque a gente adoece de tudo, né? Adoece de causas materiais, de causas espirituais, emocionais. Os motivos são os mais diversos que nos adoecem. E como bem coloca Joana, né, sobre as doenças da alma, e aborda isso muito bem na série psicológica, através do Divaldo, da psicografia do Divaldo, a gente percebe como tudo hoje meio que nos torna, né, assim, um pouco adoecidos. Então, obviamente, os centros espíritas que dizem realizar qualquer trabalho semelhante com esse, ficam lotados, né? E por isso é que a FEB faz esse tipo de orientação, para que a gente não caia, né, nesse engano, nesse equívoco, e se deixe guiar pela vaidade, porque é um caminho... não, eu não digo que é difícil, porque eu tenho um bloqueio com essa palavra, mas é árduo você conseguir se manter reto diante da admiração de tantas pessoas, da idolatria que as pessoas criam em cima de você. Porque, olha, André, tu já imagina, a gente por dar palestra, não sei o quê, já tem pessoas que ficam, mas você é ótima, é onde você dá palestra, eles já criam todo aquele, sabe, aquela ideia totalmente equivocada sobre você. Imagina se você realiza um trabalho de cura que beneficia aquela pessoa de um mal que ela vinha sentindo a vida toda. Então, assim, ainda é difícil para o homem, num plano de provas e expiações, lidar com tamanha vaidade, né? Assim, com tamanho poder dentro dele. Então, por isso, não é uma mediunidade em que a gente veja tantos casos de sucesso ou fale com tanta facilidade, porque os fracassos e os equívocos dentro dessa mediunidade, eles são mais comuns do que em outras, né? Digamos assim, o médium tende a falir mais nessa mediunidade do que numa mediunidade de psicografia, de psicofonia, né? Eu creio assim. Verdade. Vamos a mais um breve intervalo. Vamos ouvir sonhos com o grupo que atua, e já que a gente volta.
que chorar, pra que sofrer, se o mundo dá voltas? Por que não tentar, por que não querer? O medo te sufoca, te sufoca. Mas a vida não é assim. Há caminhos que adentram o ser em mim. Meus sonhos, meus sonhos passam dos olhos, passam dos olhos. Meus sonhos, meus sonhos passam dos olhos, passam dos olhos. E eu que não tentei, não vi a vida passar por aqui, inconstante em mim mesmo, não quero me perder. Em sonhos que viram lágrimas, em lágrimas que viram mar, no mar que me leva à solidão, de sonhos perdidos no olhar, de sonhos perdidos no olhar, de sonhos perdidos no olhar. Voltamos após o breve intervalo para a nossa roda de conversa, onde eu e Isabel estamos respondendo as perguntas dos ouvintes. Bora lá, Bela. Boa tarde, eu me chamo Alana. Eu queria saber se existem trabalhos espirituais e como lidar com os perigos dos trabalhos espirituais. Esses trabalhos espirituais, a gente vê que a temática com relação à mediunidade ela é muito procurada, né, Isabela? Mas, Andreia, é em tudo. Olha, se você dá uma aula de ESG, por exemplo, né, se você vai para uma turma de ESG, se você der um ganchinho, o povo puxa o assunto para a mediunidade. Não tem jeito. Qualquer coisa que você fale, por exemplo, você vai falar, porque no Evangelho? Mas é porque aconteceu no Evangelho, lá na casa da minha amiga, uma situação que veio um espírito, tudo é motivo para a mediunidade. O que também é de se esperar, né? Porque o que as pessoas buscam, eu acho que primeiro, dentro do espiritismo, é muito o entendimento do plano espiritual. Então, eu acho que é natural essa curiosidade, até porque outras doutrinas
não abordam isso com tanta segurança, nem com tanto conteúdo quanto a doutrina espírita aborda. Então, eu acho que é meio que natural, né? Agora, essa questão aí colocada, né, de trabalhos espirituais, me corrija se eu estiver errada, mas apesar da ouvinte, né, não ter especificado ou falado melhor, mas me parece muito sobre, tipo assim, alguém fez um trabalho para mim, alguma encomenda, né, tipo, então, aquelas coisas que a gente vê no post, né, consigo fulano para recupera o seu amor em 5 dias. Eu acho que é nesse sentido mesmo, Isabela, me parece trabalhos, ser isso. Né, se isso aí existe, e quais são os perigos, como lidar. Como se livrar também disso, né? Olha, a ouvinte também não se identificou, mas... Alana. Desculpa, falou mesmo, eu que esqueci, Alana. Pois, Alana, vamos lá. Essa tua pergunta, sem dúvida, é uma pergunta de muitas pessoas, e já me fizeram essa pergunta antes também, né? Assim, em outros momentos. E o que eu sempre falo, e o que acho que a doutrina espírita também orienta, é que a gente, assim, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende que tudo é sintonia. Tudo é com quem eu me sintonizo, tudo é pensamento, tudo é frequência. Então, se isso é o primordial, eu acho que quando a gente está numa sintonia acima, muito difícil coisas que nos atingiriam de alguma forma. Porque assim, olha, gente, quando alguém fala mal da gente, isso nos atinge? Pode nos atingir. Quando alguém nos inveja, isso nos atinge? Pode nos atingir. Quando alguém faz um trabalho espiritual para a gente, isso nos atinge? Pode nos atingir. Tudo pode nos atingir, gente. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar ali na mesma sintonia que aquele trabalho ou que aquela pessoa que está vibrando aquela energia para mim. Então, eu acho que na minha vida eu sempre conduzi assim. Eu busco estar num nível ou numa vibração em que essas coisas não me atinjam. Porque, gente, pessoas querendo derrubar a gente e tal, acontece. Se eu disser que não, eu vivo num mundo cor-de-rosa. Não é verdade, existe sim. Existem inimigos espirituais, quer dizer, ainda que você seja uma pessoa que nessa vida você seja super good vibes, você é uma boa pessoa e tudo, mas às vezes até você ser bom é um motivo de inveja para pessoas que são ignorantes, gente. Por favor, isso acontece. Mas eu também não posso pautar a minha vida em cima disso. Porque eu não vou mostrar nas redes sociais porque fulano vai ter inveja de mim. Eu não vou me destacar porque fulano... Não, isso aí também, você deixar de viver sua vida pautado nas outras pessoas também não faz sentido. E o que a doutrina espírita fala, então, é que a única forma de eu me blindar disso é eu estando em boas sintonias, né? Vou dar um exemplo do Chico, por exemplo. Na obra do Chico, bibliográfica do Marcel Souto, maior, isso. Nessa obra, ele conta um caso do Chico com Emmanuel muito interessante, que certa vez o Chico estava em casa e tinha umas entidades que já há alguns dias o perseguiam, né? Tentavam ali iniciar um processo obsessivo sem sucesso. E aí, nessa perseguição, digamos assim, esses espíritos, em um determinado momento, conseguiram derrubá-lo, assim, fizeram com que ele escorregasse e tudo mais, e ele caiu no chão. Quando ele caiu, ele, como todo ser humano normal, né, ia chamar um palavrão, ia maldizer aquela situação, ia lamentar. Quando ele caiu, Emmanuel aparece. E aí Emmanuel aparece e fala para Chico, agradeça. Aí Chico, agradeceu o quê? Estou aqui caído no chão. Agradeça, Chico. E começou a gritar, agradeça. Aí Chico levantou e disse, que tombo maravilhoso, como eu estou feliz por ter caído, que alegria dentro de mim. Só que ele começou a falar aquilo com tanta ironia que ele mesmo começou a rir daquela situação e disse, gente, eu sou um louco, eu caio e agradeço. Emmanuel não pode mais estar passando bem. E aí ficou, né? E o clima amenizou. Depois que aquela situação passou, Emmanuel explicou para ele o que havia acontecido. Disse que haviam certas entidades que já o assediavam há alguns dias e que estavam esperando apenas uma baixa na sua vibração, da sua sintonia, para que eles pudessem
fazer um vínculo mais forte, né, com o Chico e começar ali um processo obsessivo. Então, são nas mínimas coisas, nos detalhes, que esses trabalhos aí que a Alana pergunta pegam a gente de vez. E aí a gente não pode baixar a guarda. Por isso é que o Evangelho diz, orai e vigiai. E não é só em algum momento, é 24 horas. Esse orar e vigiar é permanentemente. Para quê? Para que esses trabalhos ou que qualquer outra coisa ruim que alguém possa emanar para a gente não chegue até nós, não nos atinja. Ou se nos atingir, que aquilo seja muito rápido e passageiro e que a gente logo consiga se libertar, né? Eu estava aqui refletindo, né? Existe no sentido de que é a materialização do que da intenção da pessoa. Porque nós somos materiais, aí para esse tipo de serviço espiritual a gente vai chamar entidades ainda muito materializadas como nós, e a gente faz um trabalho que nada mais é do que materializar aquilo que está dentro de nós. Então, aí o que a doutrina espírita nos diz? Que não precisa de materializar um trabalho, porque os trabalhos já estão em nós. Se eu desejo todo bem para Isabela, eu falo que não está legal, eu faço uma prece, porque bem é bem, ele alcança em qualquer esfera, tá? Se eu estiver na sintonia alta, se eu estiver na sintonia baixa, Isabela está aqui virada no raio, brabinha, caiu, está soltando todos eles e mais um pouco, aquele rosário de palavrão, eu aqui faço uma prece para Isabela se acalmar, para ela voltar a si, alcanço, por mais que a vibração dela foi lá para baixo, mas eu alcanço, porque o bem é bem, não é a mesma coisa o mal. Quando eu aqui, com meu coração cheio de ódio, de inveja daquela bicicleta, bem ali da Isabela, que foi carérrima e que ela todo dia vai andar e eu não tenho tempo para isso, eu estou aqui doida de ódio, desejando que ela caia, quebra a perna, não preciso fazer um trabalho. Só essa carga negativa, e se ela, justamente no dia que ela pegou esta queda, tá doida de raiva, toda essa minha carga vai alcançar, de algum modo, porque ela fechou o ciclo. Vocês estão conseguindo me entender? Sim, então, tudo claro. Está na nossa intenção, por isso daquela advertência de Jesus com relação ao adultério. Mesmo que você pensar na mulher do próximo, você cometeu, porque a questão está na sua intenção, está em você, por mais que você não fez, porque ou não teve coragem, ou não teve oportunidade, mas a vontade estava em ti. Então, daí você já pecou. Então, a mesma coisa dos trabalhos. Os trabalhos nada mais é do que a materialização de algo que está em mim, né? E que esses espíritos ligados a isso, que querem puxar mais para eles e tal, eles se submetem, mesmo sabendo que não precisa disso, que eles têm conhecimento disso, mas eles querem trazer para a sardinha deles, certo? Então, como prevenir, como a Isabela falou, o vigiar e orar. Eu já inverto porque eu já estou naquela lição de Emmanuel, né, que ele fala, vigiar o pensamento e orar para estar em sintonia. Ah, mas a gente não consegue 24 horas por dia. Não, porque a gente ainda está em aprendizado. Mas é no momento que a gente lembrar, a gente der aquela topada na hora que vai soltar e tu... Oh, meu Deus, obrigado. Pronto, você já quebrou aquilo ali, você já volta. Estão me entendendo? E é justamente, sabe, Isabela, a gente às vezes fica falando, um obsessor vem assim. Não, ele vem nesse conta-gota do dia a dia mesmo. É uma topada, é uma zanga no trânsito, é não sei o quê. São coisas que faz você baixar sua vibração e aquilo vai te... Aí tu chega assim, poxa, o dia hoje foi porque aconteceu isso. Aí você rememora tudo aquilo e continua naquela vibração baixa, porque você fica ali, em vez de você... Nossa, que dia bom, porque hoje aconteceu tanta coisa, mas eu consegui, estou aqui, entendeu? A gente tem que buscar sempre... O socorro está ao nosso lado. Nós é que não estamos ao lado dele. A gente tem que realmente buscar, como está no Evangelho, buscar e achareis, pedir e obtereis. Bater e abrir-vos-á, porque a gente é que tem que ter essa ação ao bem, não o bem está lá à disposição. Então, para a gente não ser atingido e para a gente se livrar, é justamente buscar a sintonia do bem, e aí, como a gente sempre também fala, vale também para as obsessões, né, que a gente geralmente fala, né, Isabel? É como um aparelho eletrônico, para poder, se volta ele do lado da tomada, ele não vai funcionar, mas para funcionar, você tem que botar na tomada, você tem que fazer tudo certinho para ele funcionar.
Então, se instalou, é porque a gente também tem a nossa contribuição na situação. Então, se algo não está bem, a gente tem que ver primeiro em nós, não é nos outros. Tanta gente morre de inveja de mim, fazem trabalho para mim. Mas se fazem, se te alcançam, é porque você deu uma brecha. Então, vamos fechar essa brecha ou fechar a porta que, de repente, está enorme, para que isso não ocorra mais. E você saia dessa situação e buscando o bem, trabalhando no bem e ajudando ao próximo, porque o trabalho no bem é a melhor cura para qualquer situação nesse sentido. Mais alguma coisa? Andréia, sim, enquanto tu falava aí sobre essa coisa, né, da obsessão, que as pessoas fantasiam muito, achando que o processo obsessivo, ele se instala ali, quando a gente está aqui de dia, e aí aconteceu uma coisa, não vou me permitir tudo. Isso pode acontecer? Pode, mas tem uma coisa que o Alírio aborda muito bem num livro chamado Obsessão Silenciosa, que eu gosto muito, e que nessa obra ele vem, né, trazendo tudo que as obras básicas trazem sobre o tema, e ele fala uma coisa muito interessante, que eu lembro que na época que eu li esse livro, eu falei, eu nunca tinha pensado sobre esse prisma, que é o seguinte, ele fala, olha, a gente pensa que o processo obsessivo é assim, eu estou aqui no trânsito, me zanguei com fulano, pronto, permiti que o processo obsessivo se instale. Ele fala que isso ocorre muito menos vezes do que quando nós vamos deitar e não vigiamos, não oramos naquele momento, não nos colocamos em sintonia com o alto, e no momento do desprendimento, né, do espírito do corpo, nós estamos muito mais suscetíveis a uma influência espiritual do que quando acordados, por exemplo, porque a gente ainda tem essa matéria densa, né, que atrapalha esse processo. E no momento do sono, do desprendimento, nós estamos muito mais abertos e receptivos a uma conexão. Então, eu lembro que aquilo mudou, assim, uma chave na minha cabeça, né? Porque a gente muitas das vezes dorme de forma imprudente, não faz os devidos cuidados, né, naquele momento, porque se a gente parar para pensar, gente, todas as noites quando a gente se deita, a gente não sabe o que vai acontecer. Será que o corpo volta mesmo para o corpo e tal? É um prenúncio do que é a vida a gente vai viver naquelas horas de sono, o que é a vida no plano espiritual, libertos dessa matéria. Então, a gente precisa ter mais cuidado e mais atenção com esse ritual de ir deitar, de buscar ter bons pensamentos, de buscar assistir coisas interessantes antes de dormir, ou ter conversas edificantes, evitar programas que nos remetam a coisas negativas, para que a gente não se sintonize com aquilo ali. Porque é muito difícil eu terminar de assistir um filme de terror, por exemplo, um filme de muita violência, um jornal, e me deitar, e aquilo já ter saído da minha cabeça. Então, nesse momento, esses rituais que eu não faço ao deitar, por exemplo, abrem muito mais portas para processos obsessivos do que a gente imaginaria nas situações de habitual contrariedades do dia a dia, sabe? Então, que a gente possa também estar antenado, né? Porque esses trabalhos, que foi o tema da pergunta que suscitou todo esse debate, esses trabalhos acontecem numa forma, mas as nossas portas se abrem das formas mais diversas também. E se você se interessou com essa questão do sono e sonhos que a Isabela acabou de levantar, a gente tem um programa sobre sonos e sonhos que a gente fez ano passado, só buscar na nossa playlist aí no YouTube que você assiste. Vamos a mais uma? Vamos. Eu me chamo Tereza, sou frequentadora do Centro Espírita Emmanuel, aqui no Quadraque. Minha pergunta é o seguinte: quais as propriedades e funções do perispírito? Ixi, precisamos de cola. É verdade, essa aí precisa. Deixa eu até achar minha Bíblia aqui. Olha, é assim, a gente tem os livros, aí o povo sai pedindo os livros para a gente empresta. Na hora da precisão, como agora, quem disse que eu acho aqui a Bíblia do perispírito? Não, rapidinho eu peguei aqui. Vai. Bem, o perispírito tem diversas propriedades, né? Então, assim, a gente vai falar aquelas que mais a gente, pode-se dizer assim, utilizada em mediunidade, né? Que é a maleabilidade, que é a capacidade plástica que o perispírito tem da forma que o espírito quiser dar, por exemplo. Um desencarnado quer
fazer conhecido por mim, então ele vem com uma forma que eu reconheço, inclusive com alguma característica, ó, trazendo alguns objetos, bengala, enfim, alguma coisa que ele vai fazer, por isso uma habilidade, por isso capacidade plástica, para poder se fazer ver. A outra é a densidade, que é justamente o peso. Deixa o Numerato falar. Não, é porque antes seria interessante explicar o que é perispírito, né? Tu já entrou direto nas propriedades. De repente, alguém que então esteja deixa assistindo... para ti, deixa eu entrar Tá para bom. essa daqui. Densidade é tanto o peso, né? Porque perispírito é matéria, então peso, como também a luminosidade do espírito, né? Os espíritos superiores têm aquela luminosidade, faz parte da densidade dele. Nós temos também a capacidade de a propriedade de penetrabilidade, que é de passar pelos corpos físicos. O perispírito, ele não tem nada que impeça dele passar. A sensibilidade, eles são sensíveis, inclusive mais do que nós, que a sensibilidade deles é pelo corpo perispiritual todo, então por isso que é mais intenso, dor é dor, alegria é alegria, é algo mais forte, mais intenso neles, porque eles sentem em todo o corpo. E a que mais a gente pode-se dizer assim, importante para um trabalho mediúnico, que é a irradiação, é a capacidade que ele tem de expansão. Num processo de psicofonia, a gente diz, a média de incorporação. A gente pensa que o espírito entra, né, no médium. Não. O perispírito do médium se expande, que é essa capacidade de irradiação, que toca o perispírito comunicante, e aí que é o processo de comunicação. Por isso que muitos médiums falam, nossa, eu me sinto grande, parece assim que eu pareço um balão, que eu vou sair voando. É essa capacidade do perispírito de se radiar, que aí se toca quando o espírito está ali próximo para comunicar, e aí que há a comunicação. Então, não existe essa de entrar, não. Agora sim, passo para a Bela, que eu já falei das principais propriedades do perispírito, né? E aí a Bela fala um pouquinho de o que é perispírito, que a gente tem um programa explicando sobre perispírito. Isso, exatamente. Pode buscar aí nos arquivos que tem um programa falando sobre isso, porque o assunto sobre perispírito é muito grande. Quando eu falei assim, vou buscar aqui a Bíblia, né? Porque todo livro que se torna assim, um referencial e é grosso, grande, tem muita abordagem sobre aquele assunto, a gente costuma denominar de Bíblia, né? E tem um livro na doutrina espírita que chama Perispírito, que é do Zalmino Zimmermann. Ele realmente aborda muito e fala sobre todas essas propriedades e muitas outras, citando exemplos, dizendo para que exatamente ela serve, como é que exatamente o perispírito se constitui, e aí explicando de repente, né, porque os ouvintes, eles são mais diversos, desde aquele que já é espírita e está aqui tentando tirar algumas dúvidas, ou é alguém que caiu por um acaso aqui nesse vídeo, ou está ouvindo a nossa rádio pela primeira vez, então é sempre bom esclarecer o básico, né, de forma rápida, mas dar uma pincelada. Então, o perispírito é o envoltório do espírito, né, ele é constituído de uma matéria que a gente chama de quintessenciada, que é uma matéria semimaterial. Existe matéria no perispírito, mas não é essa mesma matéria que constitui os nossos corpos. E o perispírito, ele nos acompanha desde todo sempre, né? Desde o momento em que nós somos criados ali, simples e ignorantes, até o momento que nós nos tornaremos seres, né? Mais evoluídos, perfectíveis, que nós já estaremos ali numa escala de espíritos puros, ainda assim, nesse momento, nós permaneceremos sempre com o nosso perispírito. Isso é muito importante de esclarecer, porque muitas pessoas pensam equivocadamente que à medida que a gente evolui, como o perispírito também vai se tornando uma matéria mais e mais fluídica, as pessoas pensam que esse perispírito some com o tempo, mas ele não desaparece, ele permanece sempre, porque o espírito pode precisar a qualquer momento, por exemplo, encarnar em missão. Um espírito como Jesus, por exemplo, não precisaria mais reencarnar, mas veio numa missão. Se ele não tivesse mais o perispírito, como reencarnar? Porque o perispírito é que dá essa forma humana, né? Ele contém toda essa ideia biológica que faz o corpo humano funcionar. Também temos, né, essa mesma ideia acoplada no perispírito,
constituindo. E quando nós fazemos qualquer coisa que nos prejudique fisicamente, isso também prejudica o nosso perispírito, que fica comprometido para uma encarnação anterior, né? E isso nos causa algumas deformidades. Não estamos dizendo com isso que toda e qualquer deformidade é decorrente de termos feito mau uso do perispírito, tá? Porque cada caso é um caso. Às vezes aquilo pode ter sido uma escolha nossa, decidimos, optamos por aquilo, né? E às vezes foi um mau uso. Não dá para saber, tá bom? Mas só para a gente esclarecer que o perispírito é isso. E ele tem todas essas propriedades aí que a Andrea falou, destacando elas como principais, porque são essas propriedades que fazem a coisa principal do perispírito, que é essa comunicação ali, fazer esse intermédio entre espírito e matéria, né? Então, como ela bem exemplificou, no momento de uma comunicação mediúnica, não existe uma comunicação do espírito para o meu corpo físico, nem do espírito para o espírito. Existe uma comunicação de perispírito para perispírito, essa sintonia. E no momento em que ambos os perispíritos entram em comunhão, ou seja, em sintonia de pensamento, você consegue sentir o que o outro está sentindo, ouvir o que ele está ouvindo, ver o que ele está vendo. E uma outra característica muito interessante do perispírito é que com ele nós não temos mais, digamos assim, sentidos colocados como é na nossa constituição física. Por exemplo, quando eu olho, quando eu digo, André, eu estou te vendo, eu estou vendo com esses olhos aqui. Se eu fechar esses olhos, eu não vejo mais nada. Mas no plano espiritual, nós entendemos que essa visão ela é possível de acontecer com todo o nosso perispírito. Então, eu não vejo com os olhos físicos, eu vejo com o perispírito. Então, qualquer parte do meu perispírito consegue ver, consegue sentir, entendeu? Porque essa percepção de sentidos, ela se amplia quando eu estou apenas em espírito e perispírito, tá? Pronto. Com isso, a gente vai a mais um breve intervalo, e já que a gente volta, vamos ouvir Forró da Paz com Ademar Santana. O mundo precisa de paz, e essa paz está dentro de mim. Se cada um fizer a sua parte, construiremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Por gentileza, abra seu coração e acenda a luz que o Pai nos confiou. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. O mundo precisa de paz, e essa paz está dentro de mim. Se cada um fizer a sua parte, construiremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Por gentileza, abra seu coração e acenda a luz que o Pai nos confiou. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Ó Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santo é teu nome, e venha a nós o teu reino de amor e de paz, aqui e em todo o universo. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé
a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, faça brilhar o candeeiro escondido. Use o azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Voltamos após esse breve intervalo, onde a gente continua respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. Bora lá, Bela. Vamos. Oi, eu vi um vídeo gravado por uma pessoa que eu conheço, de um médico que se suicidou dentro do hospital que ele trabalha, entendeu? E ele aparece praticamente todos os dias num certo horário. Isso é possível? Deixa eu contextualizar. Essa ouvinte é a Michele, e ela me marcou no Instagram, e eu vi o vídeo. Essa pessoa que ela fala, ela conhece, ela está internada no hospital, e uma pessoa danadinha desceu até a região, na área ali do necrotério, e ele viu algo e filmou. É uma sala, você vê uma forma humana, mas não é bem nítida, mas dá para ver que é uma forma humana, bem caracterizada. Ele está sentado, levanta, dá para ver até que ele está com aquele, acho que é estetoscópio, né? Me corrige, não. Né? E volta-se para a cadeira, é muito breve. Ele colocou no Instagram. Como teve uma repercussão muito grande, vários médicos disseram o nome do médico, não, realmente é fulano de tal, ele suicidou no hospital, lá trabalhando, tem mais de 30 anos isso, e todo mundo percebia no horário que ele trabalhava, zoada, bater porta, mexer e tal, mas ninguém nunca viu. Então, estava todo mundo impressionado, porque ele não só viu, como filmou, né? Devido à repercussão, a pessoa tirou o vídeo do Instagram, porque ele ficou receoso, muito assustado, né? E o que ela só quer saber se é possível. Bem, sim, Jesus nos disse que nós ficamos onde está o tesouro do nosso coração. Essa pessoa pode estar lá, tanto conscientemente, porque ele gostava de estar lá, gostava de trabalhar lá e não quer se desligar daquilo e fica, por mais que, de repente, equipes espirituais vão lá tentar tirá-lo de lá, e ele não aceita, quer ficar. Ou inconscientemente, porque ele se olha, se vê, porque na nossa condição aqui de planeta ainda de provas e expiações, o nosso perispírito ainda é bem material, então ele se olha, se vê, talvez ao momento da morte se apagou da memória dele, ele não lembra. Ele disse, não, estou aqui onde ele gosta de ficar, estou aqui trabalhando, e como às vezes muitos chegam nas reuniões mediúnicas, eu não sei o que foi que eu fiz, que as pessoas não falam comigo, eu falo e ninguém fala, passa por mim, não tem um mínimo de educação, eu nunca mais comi, sabe, nunca mais me deram comida, então essas queixas, a pessoa nunca em nenhum momento atenta que aconteceu o fenômeno da morte com ela. Então, ele tanto pode estar lá consciente, realmente sabe o que aconteceu, mas não quer sair, e aí é respeitado o livre-arbítrio, ou inconsciente. Agora, a pessoa, inclusive, ela me disse, o que eu falo? Eu disse, olha, para ele orar, ele estudar, porque como ele está numa situação de saúde delicada, ele pode ser médio ou não, porque também a dúvida é se ele era médio, não podemos precisar, porque ele está num momento delicado da saúde, aí até soube depois que ele fez uma angioplastia. Então, com isso, a pessoa fica mais sensível. Então, se isso já aconteceu na sua vida, nunca aconteceu, passe a prestar atenção se aconteceu, se não aconteceu, se mantém em oração para você ter auxílio de Jesus, porque a pessoa, se não me engano, é evangélica ou era, uma coisa assim. Então, de ser possível, né? Porque a gente está onde está o tesouro do nosso coração, como disse Jesus. Esses casos, né? Eles só comprovam o que a doutrina espírita traz de entendimento para a gente, de que nós somos realmente espíritos imortais, né? A morte física não extermina o que somos enquanto espíritos, né? E situações como essas são muito corriqueiras, né?
aconteceu essa história no hospital, mas nós poderíamos trazer aqui inúmeros relatos, né, de pessoas que já viram, já perceberam, já sentiram, e por aí vai. Sem dúvida nenhuma, isso também mostra uma outra coisa, né? Cada pessoa que desencarna vive situações muito diversas. A literatura espírita é muito vasta com relação a isso. Quando você lê, por exemplo, uma obra básica como O Céu e o Inferno, de Kardec, você vê que após o desencarne, as situações são muito diversas. Muito Até cataloga, mesmo. Né, espírito, Olha, o que acontece nessas fases, assim, o espírito desencarnou e ele era um bom espírito, ele não tinha conhecimento de nada, ele era ignorante, e aí você vai fazendo uma separação, né? Mas acontecem as coisas mais diversas. Você pode desencarnar e logo ser recebido, ir para uma cidade espiritual, você pode desencarnar e continuar vagando por aí, você pode desencarnar e continuar preso ao corpo físico e ver ele se decompor, você pode desencarnar e permanecer no seu local de trabalho ou no local em que você desencarnou. Isso é muito comum, infelizmente, né? Porque seria tão mais fácil se a gente desencarnasse, já tivesse esse entendimento da vida no plano espiritual e conseguíssemos nos desligar da matéria, né, e deixar as coisas fluírem como precisam ser, mas infelizmente não é assim. E falando isso aqui agora, me veio até a necessidade de falar também que, assim, o fato de nós só sabermos, né, que existe a vida espiritual não significa que ao desencarnarmos nós já nos encaminharemos para viver essa vida em plenitude, porque os mínimos apegos que nós possamos ter a coisas materiais nos prendem aqui, como quando a gente lê no livro Voltei, que um relógio, né, podia prender aquele espírito, um relógio que foi lhe dado pelo seu pai, podia prender aquele espírito aqui, e assim por diante, sabe? Essa incompreensão de que, não, eu preciso ficar aqui para cuidar dos meus filhos, né? Eu preciso ficar aqui porque fulano ainda precisa de mim, porque essas roupas ainda me pertencem, porque eu não quero que ninguém use meu quarto, minha casa, enfim. Tudo isso são coisas materiais que nos deixam presos a esse plano, né? Então, o que dá para fazer? Eu acho que isso que a Andréa tocou, esse ponto talvez seja mais importante do que isso acontece, sim, isso acontece todos os dias. E o que dá para fazer para ajudar um espírito como esse? É orar mesmo, né? Orar para que ele tenha o entendimento, para que ele possa ser auxiliado, para que ele queira ser auxiliado, porque mais do que tudo, assim, a espiritualidade, ela sempre se faz presente na nossa vida para nos ajudar. Só que nem sempre a gente quer ser ajudado, né, gente? Essa aqui é a grande verdade. Então, para que ele se dê conta, né, daquele momento, para que ele possa ser ajudado e se permita essa ajuda, para que ele possa retornar o quanto antes, né, para a vida dele, e possa seguir aí um caminho longo ainda de evolução que se faz necessária na vida, né, de todos nós. Mas acontece muito. Se eu fosse parar aqui para a gente contar casos, teriam casos muito, muito incríveis mesmo. Eu acho que a gente está com o tempo quase estourado, mas a gente tem que ouvir mais um. Eu estava te falando, a minha mãe desencarnou faz quase um ano, né, de morte natural. E nós sabemos que quando a gente retorna à pátria espiritual, somos recebidos pelos espíritos familiares, ou então por aqueles cobradores, dependendo da nossa moralidade. Mas há pouco tempo eu tive a informação, numa mesa mediúnica, que ela continuava na minha casa. Como vocês podem me explicar esse processo, essa situação? Esse caso se parece muito, né, com o anterior. Acho que até que a gente já meio que deu encaminhamento aí para essa pergunta. Como essa ouvinte colocou, todas as situações que ela relata aí no próprio áudio são situações que acontecem. Você pode desencarnar e logo ser recebido por entes, amigos, familiares. Você pode desencarnar e ser recebido por espíritos que te perseguiam, que te obsediavam, que você tem dívidas para com eles, e eles, né, te perseguiram ali aquela vida toda e não vão te deixar descansar. E tem as situações, né, de você realmente ainda ter
a presença daquele espírito na sua casa, né? E isso é muito comum. Assim como nós acabamos de comentar com essa situação do médico que permaneceu lá no seu local de trabalho, pessoas que retornam para os seus lares, né? É muito, muito comum. E não tem como dizer assim, depois de tantos anos essa pessoa parte, não tem como a gente dizer isso ou prever isso. E eu acho que o encaminhamento para essa ouvinte é o mesmo da anterior que a Andrea colocou. O que eu posso fazer? Orar para que aquele espírito compreenda, se permita ser ajudado. Eu mesmo já passei por essa situação, não numa mesa mediúnica, mas durante um evangelho no lar, em que alguns amigos participaram conosco, e depois de alguns anos, foi dito que aqueles nossos parentes ainda permaneciam lá na casa, e a gente sentia isso mesmo, né? Mas que eles já tinham muita dificuldade, até que passado um tempo, então a gente permaneceu, fazia evangelho no lar, e porque assim, a gente precisa entender que esse momento do evangelho no lar é um momento em que a gente não recebe apenas a espiritualidade superior, até porque, até que a espiritualidade superior se faça presente, nós temos que estar ali, comprometidos com aquele trabalho há um certo tempo. Não é assim, decidi, vou fazer evangelho no lar hoje, a espiritualidade superior já vem. Não é bem assim. Nós precisamos mostrar um certo comprometimento para sermos dignos de receber, né, aqueles espíritos ali no nosso lar. E à medida que a gente se mantém naquele trabalho, realizando aquele evangelho, sempre com compromisso, né, de horário, de dia da semana e tudo mais, espíritos que estejam ali presentes também vão participar conosco, que vão ser esclarecidos, assim como espíritos que vão nos ajudar a esclarecer e desvendar, né, um pouco sobre aquele texto que está sendo estudado. E isso auxilia aqueles espíritos que estejam ainda ali presos à matéria, porque à medida que a gente vai se esclarecendo, esse esclarecimento também serve para eles. Então, no caso dessa ouvinte, por exemplo, eu recomendaria muito a prática do evangelho no lar, na sua casa, para que, de repente, a sua mãe possa se dar conta. E é muita oração e muita conversa, sabe? Com aquele espírito, para que ela perca o medo, para que ela saiba que você vai ficar bem, porque os motivos que prendem aquele espírito ali são muito diversos também. Pode ser desde um apego dele, pessoal mesmo, com aquela casa, com aquele ambiente, mas pode ser um apego com você, que ficou chorando, que ficou, né, achando que não vou conseguir viver sem a minha mãe. Isso serve para essa ouvinte, mas serve para uma série de pessoas que passam por essa situação, tá? Às vezes, de repente, nem é ela a pessoa apegada, né? Não dá para dizer qual é o caso da ouvinte. Mas existem as situações mais diversas, e você orar, você mostrar para aquela pessoa que está tudo bem, que ela pode partir, você dá esse aval, é algo que eu aprendi que é também muito importante, sabe? Para que a pessoa descanse de fato em paz, para que ela parta em paz para continuar aquela jornada que lhe pertence. Ela não entrou em detalhes, né? Só falou que foi dito que a mãe dela estava na casa. Aí o que eu espero? Porque a função da reunião mediúnica é de serviço. Então, por exemplo, se ela estava lá, então que a equipe espiritual foi na casa dela, e a trouxe para o trabalho mediúnico, para que na conversa com o dialogador ela seja esclarecida da sua condição, porque, como eu falei, ela pode não estar ciente da situação dela, ou estar ciente, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui em casa, não sei para onde é que eu vou, porque as possibilidades são muitas, tá, gente? Pensa em nós mesmos, em qualquer situação, a gente tem N possibilidades de ter uma reação. É da mesma coisa o espírito. A única diferença é que não tem um corpo material. Mas aí ele se olha, então ele acha que está com o corpo material. Ela pode estar achando que ela está nas suas plenas condições lá na casa, e estranhando que ninguém fala com ela, né? E aí está magoadíssima, né? Geralmente a pessoa idosa, né? Está magoadíssima porque não falam comigo e tal, aquela coisa toda. Então, como ela não detalhou, eu espero que a mãe dela tenha sido acolhida, levada para o trabalho mediúnico, aí no diálogo com o dialogador ela foi esclarecida da sua condição, convidada a partir, porque não faz bem para ela, e nem para os que ficaram essa condição, para ela seguir e continuar a vida dela, e que não precisa estar lá, que não é bom para ela e nem para quem está na casa. Espero, sinceramente, que tenha sido esse o trabalho, não só informar que, tá lá, porque só essa informação
não tem utilidade e nem é caridosa, né? Porque pensa, a gente pensa, pô, a pessoa então está sofrendo, então a pessoa pensa em N coisas, porque o espírito está lá na casa. Então, como ela não deu uma explicação, eu espero que tenha sido isso, porque a função da reunião mediúnica é principalmente de trabalho, né? De prestar o auxílio para quem necessita e aqueles que fazem parte do trabalho mediúnico aprender, estudar, certo? Com isso, a gente está com esse tempo estourado, ainda tinha outras perguntas que vão ficar para o próximo programa, então mandem mais para a gente poder conseguir fazer um outro programa nessa pegada de responder as dúvidas de vocês, que nós gostamos muito, né, Belinha? Exato, gente. Contem sempre com a gente, é sempre um prazer. E as perguntas que não puderam ser respondidas hoje, a gente vai estar aqui no final do mês que vem novamente, né, André, para responder todos vocês. Se Deus quiser, que a gente quer muito. Sim. Minha amiga, muito obrigada por mais uma vez a gente estar reunida. Nada. E a vocês, meus queridos ouvintes, internautas que nos acompanhem, fique conosco, que você sabe que a Web Rádio continua 24 horas no ar, programa na internet para vocês assistir, compartilhar, e até o próximo sábado. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar.